Então vamos lá. Então, bom dia para vocês. Que bom que a gente está conseguindo aumentar o público aí, fico bem feliz, tá? Continuem, galera, vamos lá, porque nós não sabemos ainda se retornamos, quando retornamos. Então vamos lá interagindo aqui. Ó, hoje a gente muda um pouquinho de rumo. Até agora a gente estava vendo ecologia, né? A gente viu a parte de relações ecológicas, a gente já tinha visto cadeia alimentar e teia alimentar, né? Aí a gente entrou nos ciclos biogeoquímicos e hoje a gente cai na primeira parte do estudo das plantas, tá? Que é a botânica. Então agora a gente vai começar a estudar o reino vegetal, tá? Que está sendo usado um outro nome aqui, ó, metáfita, tá? Porque fito vem do grego e significa planta. E eu ainda tenho outro nome para esse reino. Alguém sabe? O reino Não. plantae. Certo? Então, qual é o nosso objeto agora? O nosso objeto são plantas. Por isso, nós vamos ter uma atividade diferente para essa semana e as próximas, como eu falei ontem no nosso convite. Gostaram do convite? A gente vai ter que plantar alguma coisa? Plantar o feijão. Exatamente, isso Ai, aí. professora, Eu tenho um girassol plantado. Eu tô. Então. A minha mãe mora praticamente num apartamento. Eu vou plantar uma coisa onde? Então presta atenção. Você vai plantar um feijão e você vai plantar milho. Ah, professor. Não, nem começa a chorar, gente. Você deve ter Eu ia fazer feijão. no ensino fundamental. Ô, professor, deixa eu só perguntar. Você acha que é possível um pé de acerola crescer dentro de um vaso na sacada? Sim, claro que é. Eu tenho na minha casa aqui, eu tenho um ficus num vaso aqui na escada de casa. Depois eu mostro para vocês. Então, Ô, professor, oi, pode falar. tinha um girassol nascido no meio da roça. E eu tive que tirar, porque senão as vacas iam comer, e eu plantei dentro de um vaso. Será que ele vive? Ele vai viver por um tempo, porque o girassol é uma planta que tem um desenvolvimento, um tempo de vida, um ciclo determinado. Certo? Ele vai chegar num momento, ele vai florescer, ele vai formar as sementes, isso se tiver polinização. Então tem que ter outro girassol perto ou ele vai se autopolinizar. Olha que legal, galera, essas palavras. Então, vou colocar aqui, ó, vamos fazer um brainstorm aqui, tá? Então, ó, polinização. Assim a gente já usa para aula, ó. Polinização. A polinização pode ser uma autofecundação. Crescimento. Crescimento determinado. Certo? Olha as palavras que estão surgindo aqui, galera. Ó, vocês podem ir perguntando. Então, ele vai, Gustavo, por um tempo. Depois ele vai morrer, porque ele vai completar seu ciclo, tá? É diferente de uma árvore, que pode chegar a centenas, até milhares de anos, porque não tem um crescimento determinado, ou seja, o seu ciclo continua, tá? Agora, pega a soja. O que acontece com a soja? Ela vai secando. Isso, então ela germina, cresce, floresce, ela cruza, faz o cruzamento, a polinização, dá os frutos, a semente, e depois ela vai secar. Então ela tem um desenvolvimento determinado. Ela não vai ficar ali para sempre. Então todas essas coisas, olha que legal, galera. Todas essas coisas, polinização, autofecundação, fruto, flor, raiz, caule, crescimento, tudo isso é o objeto de estudo da botânica, que é bastante grande e que por muitas vezes apresenta alguns conteúdos mais chatinhos, mas nós vamos tentar tomar outra linha, tá? Por isso, para você tomar uma outra linha, é muito importante que você faça isso aqui, ó. Faça, mas depois na atividade eu vou explicar como, tá? Você plante essas sementes. E se você tiver outras sementes,
você plante também, porque daí ali você vai poder ver todas essas estruturas que a gente vai falar, tá bom? E daí a gente consegue fazer algo diferente. Você vai ver que você vai começar a cuidar. Depois eu tiro uma foto de tudo que eu fiz essa quarentena aqui. Ô, Tenho professor, mais de 40 vasos de plantas. Fala. mas daí planta o grão cru ou cozido de feijão? Não, peraí, vamos pensar. Vamos pensar. O grão é o quê? É o feijão? É a semente, né? Perfeito? E essa semente, o que ela vai fazer? Vai fazer o que a gente está vendo nesse desenho, ó. Ela vai germinar e ela vai crescer, não vai? Vai. Sim ou não? Beleza. Mas ela só vai fazer isso se ela estiver. Só se estiver Viva, né? viva, galera. Então aí, agora você me responde a pergunta. Tem que ser cozido ou não? Não. 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 Se você cozinhar, o que você faz? Mata. Isso. Se você cozinhar, você vai matar. Como assim, professor? A semente, então, é um ser vivo? É uma parte viva da planta? Sim, porque senão como é que vai germinar? Então, olha que legal. A semente é viva. Dentro tem um embriãozinho. E esse embriãozinho, se eu der condições para ele, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Ele vai passar de 2, 3, 20, 30, 40 células para 100 mil, 2 mil, 3 mil, e ela vai crescendo, que é a imagem que está abrindo nossa aula hoje. Ó. Ô, Tá? professor, Hum. qual é a diferença, tipo, na hora que a planta começa a crescer, quando você planta ela com a semente ou quando você planta ela com uma muda? Uma muda? Uma É. muda seria isso aqui, ó, né? Pegar essa imagem minha última aqui, ó. É eu Uhum. tirar ela da terra e colocar em outro lugar. É uma mudinha, não é? Sim. Só A muda é mais fácil de pegar, não é? é mais fácil de pegar. Isso mesmo. Então, o que Professor. acontece? Uma semente germinou, cresceu e deu origem, chegou nesse estágio aqui. Aí eu vou pegar com terra e tudo e vou transplantar. É mais fácil de conseguir, certo? Agora, tem outro jeito de fazer muda que eu vou ensinar vocês também. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 30 vasos de uma planta chamada de Ora Pronobis. Já ouviram falar em Aqui Ora em casa Pronobis? também tem Ora Pronobis. Sim. Isso, Ora Pronobis é uma planta dessas que agora está em alta, e de plantas comestíveis não convencionais, as punks. É, eu ia falar que eu já vi blogueira fazer salada com isso. É isso, então, aqui em casa a gente faz, vai ali, corta, lava as folhas e põe. É altamente proteico, por isso o pessoal usa bastante, tem muita proteína. Eu fiz, em questão de alguns minutos, eu fiz 28 mudas. Praticamente Nossa. todas elas pegaram. Depois a gente vai explicar, mas só para você entender. Eu pego aqui, ó, deixa eu apagar esse pedaço aqui, tá? É com galho, não é? Olha aqui, ó. Imagina que essa plantinha aqui agora é uma Ora Pronobis. Eu venho e corto ela bem aqui, ó, e coloco essa parte de cima na terra. Aqui o que vai Sem a acontecer? raiz? Isso. Aí o que vai acontecer? Vai surgir uma nova raiz. A gente chama isso, mais um termo aí, ó. A gente chama isso de estaquia, galera, porque eu estou pegando uma estaquinha. Agora, vai sempre dar certo? Não. Todas as sementes germinam? Não. Agora, tem planta que dá bem fácil, forma a raiz bem fácil, e a gente vai entender isso por quê. E tem planta que é bem difícil de fazer isso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma muda da parreira do meu avô. Ô, professor, mas Eu daí faço aquela desse outra. jeito. Está aqui, pode falar. E aquela outra parte que fica na terra? É que normalmente eu não tiro dali, tá? Foi só um exemplo. Normalmente eu corto um galinho, Ah, tá. tá? Eu vou ensinar vocês a fazer isso através de um vídeo, tá? Daí vocês vão fazer em casa também. Aham. Vamos lá? Então, quando eu falo em plantas, eu tenho que saber quem são essas plantas. Então,
É tudo igual? Não, tem bastante diferença. Mas elas vão ser agrupadas por semelhanças. Então eu vou ter o seguinte: eu vou ter o que a gente chama de divisões, tá? Do reino vegetal, do reino plantar e metáfita. E essas divisões, nos animais nós chamamos de filo, e nas plantas a gente chama de divisões, tá? E essas divisões, elas são agrupadas por semelhanças. Certo? Então eu vou ter o quê? O primeiro grupo aqui, ó. Também pode ser chamado de grupo. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4, galera. Agora vamos lá. O grupo 1 são as briófitas. Alguém já ouviu falar em briófitas? Você pode não ter ouvido o nome, mas você conhece as briófitas. As briófitas são os musgos, galera. Vamos lá. Lembra da calçadinha lá no instituto? Que tem lá Sim. os pavers? Uhum. Normalmente, quando está com mais umidade, você não vê umas graminhas no meio? No meio delas lá, bem pequenininhas na calçadinha? Aquilo é chamado de musgo. E os musgos são briófitas. Claro que existem outras briófitas que nós vamos ver também. E esse daqui? Eu duvido quem não conhece. As A pteridófitas. samambaia. Um exemplo de pteridófitas são as samambaias. Tá? Existem outros? Existem. Você, na tua casa, tem samambaia? Se antigamente você tinha, provavelmente ficava dentro de um vaso que parecia de terra. Sim ou Aham, não? Aham. pendurado. Então, aquele vaso que parecia de terra, mas que não era, se você tivesse em casa hoje e fosse lá ver, você ia ver um monte de raizinhas, um monte de fiozinhos. É outra pteridófita, chamada de xaxim. Então, na verdade, antigamente ainda, e se alguém ainda guardou isso, pode ter, mas não pode mais vender isso. Porque esse processo de tirar o xaxim para usar como vaso provocou com que o xaxim entrasse num processo de extinção. Então não pode cortar xaxim. É crime ambiental. E crime ambiental é inafiançável. Então Nossa não Senhora. pode derrubar xaxim. Então olha que loucura. Você colocava uma pteridófita dentro de outra. Hoje você usa outros vasos. Hoje você usa vaso de casca de coco, né? Mas xaxim você não encontra mais para vender. A Tá minha avó bom? tem tudo normal mesmo. É, vaso normal, mas antigamente usava esse xaxim também para colocar bromélia e orquídea no tronco das árvores, né? É um Uhum. negócio meio esquisito, parece terra, né? Beleza? Terceiro, são as gimnospermas. E daí nós temos o belo exemplo, que é a planta símbolo do nosso estado, que é o pinheiro do Paraná. Então, as gimnospermas são, em sua grande maioria, os pinheiros. Tem outras coisas? Tem, que a gente vai ver. Mas os pinheiros, para ficar fácil agora para você lembrar, os pinheiros são gimnospermas. E você deve lembrar que do lado do instituto ali tem um monte de pinheiro plantado lá da Naupel, lembra? E também são gimnospermas. E por último, nossa última divisão, nosso último grupo, que é o grupo 4. A minha caneta falhou, vamos ver. E esse nosso grupo 4 são as angiospermas. Aí vai ficar fácil, quer ver? Ó? Vamos lá. Para eu saber quem é angiosperma, se tiver flor, é angiosperma. Aí eu venho e faço uma pergunta para vocês. Alface tem flor? Não, eu acho.
Não Eu vou nunca vi, responder. pelo menos. É, também não. Eu nunca vi, foi uma boa resposta. Mas pode ser que seja uma flor, mas não como a gente pensa. Então, depois nós vamos pesquisar. Quer dizer, Até babosa tem flor. Pois Não é, duvido então nada. tem que Alguém tomar de vocês tem babosa em casa? Eu tenho um monte. Nossa, Gustavo, por que você nunca me falou isso? Tem mundo e mudo também. que você nunca perguntou. Você vai ter que levá-la quando as aulas voltarem, você vai levar a babosa pra mim. Vamos lá, Passa no galera. cabelo, tenho Cara, certeza. babosa é bom pra tudo, é bom pra pele, é bom pro cabelo, é bom pra tudo. Vamos lá, moçada, vamos lá. Ó. Bom, quando a gente fala das plantas, o que a gente discute agora? A origem e a evolução delas. Ou seja, da onde veio ou da onde vieram as plantas? Vamos lá. Aonde estavam todos os seres vivos no início? Vou ajudar vocês, ó. Onde estavam todos os seres vivos no início? Estavam na água. Então, quem deu origem às plantas provavelmente também estava Não. na água. Então, o ancestral direto São as- das plantas, São quem as que vocês algas? acham que é? São As quem? algas? Isso mesmo. São as algas e, mais diretamente falando, são as algas verdes, que são chamadas de clorófitas, tá? Que é essa plantinha que está aqui, ó, que não é uma planta, por favor, professor, essa alga que está aqui na nossa imagem. Então, os ancestrais das plantas eram as algas, mais fortemente, diretamente relacionado às algas clorófitas, as algas verdes. Por que essas aqui? Vamos lá. As plantas são formadas por quantas células? Uma, duas, muitas. São pluricelulares. Isso, muito bem. Então, as algas verdes também são Boa. pluricelulares. Ok? Outra característica, as algas vão apresentar uma estrutura muito parecida com as plantas na estrutura celular, que é a parede celular. Uma estrutura de resistência, confere uma estrutura mais firme, mais forte, tá? Isso fez os pesquisadores traçarem um perfil de origem evolutivo a partir das algas pluricelulares com parede celular parecida com a das plantas e que, teoricamente, a hipótese diz que elas deram origem às primeiras plantas. Aí, presta atenção, galera. Quem foi ou quem foram as primeiras plantas? As primeiras plantas foi aquela primeira divisão que nós vimos agora há pouco. Um primeiro teste já de memória. Quem são? Briófitas. Isso. Então, as briófitas. Espera aí, galera. Vamos pensar um pouco agora. As briófitas são as primeiras plantas, correto? Agora Sim. você imagina assim, porque a tua cabeça, quando fala em planta, normalmente você vai pensar já numa árvore, né? Ou não, estou errado. Normalmente o cara já planta, pensa em árvore. O cara fala planta, já pensa em flor, já pensa em fruto. Mas será que a partir das algas, que é essa imagem que você está vendo ali, a partir das algas verdes, já foi direto para uma estrutura tão desenvolvida, com raiz, caule, folha, flor, fruto, semente? Ou será que foi gradativo? Ah, gradativo, né? Foi gradativo, porque a evolução ela é gradativa. Ó. Então, eu originei primeiro uma estrutura mais simples, as briófitas, para depois das briófitas eu evoluir, dar mais um passinho e originar as pteridófitas. Depois, as gimnospermas. E, posteriormente, alcançando o ápice de desenvolvimento, de evolução,
as angiospermas. Ok, gente? Estão entendendo? Então você tem que pensar assim: eu venho do mais simples para o mais complexo. Então eu saí das algas, que são mais simples, que ainda não tem tecido verdadeiro, ou seja, não tem tecido de sustentação, nem de condução, que a gente vai ver tudo isso. E eu originei uma primeira planta. E lembra assim, as algas na água. As briófitas, será que estavam já no deserto? Ou será que Umidade, elas né? estavam muito dependentes da água? Isso. Por isso que você vai encontrar elas em locais bastante úmidos, não em locais secos, porque elas são altamente dependentes da água. Então, essas relações você não precisa decorar, gente. Você tem que pensar e você tem que desenvolver uma linha de raciocínio. Por isso aquele atividade que eu dei esses tempos para vocês, eu acho muito legal, que é o mapa conceitual ou o mapa mental. Porque você consegue ir linkando as coisas e não ficar decorando, que daí fica mais fácil, tá? Então lá, ó, a primeira divisão, ou o primeiro grupo, são as briófitas, certo? Essas plantas ainda são simples, elas são bem pequenas, ok? Como você está vendo na foto ali, ó, é bem pequenininha. E essas plantinhas, elas vão ter o seguinte, ó, elas vão ter, será que elas vão ter raiz já? Ainda não. Elas vão ter uma estrutura chamada de rizoide. Se não tem nem raiz ainda, será que vai ter caule? Ainda não. Vão ter uma estrutura chamada de cauloide. São estruturas mais simples, tá? Será que ela vai ter folha? Se não tem nem raiz e nem caule? Ainda não. Vai ter uma estrutura chamada de filóide. Então, essa briófita, ela é tão simples, eu vou anotar aqui para você, que ela não tem raiz, não tem caule e não tem folha. O que que ela tem? Rizoide, cauloide e filóide. Então aqui ó, a gente consegue, vai ter outro desenho, tá? Mas aqui eu gosto de usar essa que é uma foto mesmo, né? Então aqui nós vamos ter as folhinhas dela, ó, essas coisinhas verdinhas, bem pequenininhas. Aqui vai estar fixado ao chão algo que lembra a raiz, mas é rizoide, e eu vou ter uma estruturazinha, uma hastezinha que é chamado de cauloide. Então, são plantas, já tem alguns tecidos de sustentação, mas ainda eu não tenho essas estruturas totalmente formadas, ou seja, raiz, caule e folha ainda. Aí agora vamos lá, para lá e presta atenção que eu vou falar. Ó. Essas plantas, nós chamamos elas de desculpa, nós chamamos ela de avascular. O começo da palavra com A significa negação. E uma planta que é chamada de avascular significa que é uma planta sem vasos condutores de seiva. Caramba, professor. Não entendi. Você tem vasos sanguíneos? Sim. As plantas têm vasos para conduzir seiva, que é para conduzir água e os seus alimentos? Sim. Mas briófita tem? Não. Lembra que ela é bem simplesinha? Então essa planta, ela é ainda uma planta avascular, sem vasos
de condução de seiva. Isso também eu posso chamar de atraqueófita. Atraqueófita. Ok? Agora vamos lá. Pensa antes. Pensa. Essa planta não tem raiz, não tem caule, não tem folha verdadeira. Será que essa planta tem flor? Que é um órgão bem do desenvolvimento mais para frente? Não. Então, essa planta, ela não tem flor. E as plantas que não têm flor são chamadas de criptógamas. Certo? Então, olha lá, ó, presta atenção. Plantas que não têm flor são chamadas de criptógamas. Então, sem flor. Então, eu falo para você o seguinte. As briófitas, ó, aqui está o desenho, esquema de uma briófita, tá? Vamos anotar aqui. Uma briófita. Aqui eu tenho o desenho de um musgo. Um musgão, tá? Então, olha aqui. Eu vou ter esta planta sendo chamada de criptógama. E eu vou ter essa planta sendo chamada de avascular. Então, sem flor e sem vasos condutores de seiva. Mas daí você não perguntou, mas eu vou perguntar. Mas como é que ela vai transportar os nutrientes e a água? Muito bom, cara. Igualzinho a gente combinou antes da aula, né? Muito bem. Ó, se ela não tem vasos, então, sem vasos, aí vem a pergunta: como conduz a seiva? Como conduz seiva? Vamos lá, vamos refrescar a cabeça de vocês. Vocês lembram do transporte entre membranas? Tinha transporte entre membranas chamado de osmose, que é transporte da água, e tinha transporte chamado de difusão, que é o transporte de solutos, ok? Que passa pela membrana, ou seja, sai da célula ou entra na célula, correto? Então, como eu não tenho vasos condutores, ou melhor, eu não sou uma briófita, né? Mas como as briófitas não têm vaso condutor, como é que conduz? Conduz, olha que complicado, galera. Célula a célula, galera. Então você imagina aqui agora. Aqui tem água no solo. A água entra aqui na minha raiz. E ela precisa chegar aqui em cima, nessa estrutura chamada de cápsula, passando de célula a célula. Vocês acham que demora ou não? É um processo complicado. Né? Por isso, exatamente por isso, essas plantas são pequenas. Imagina um pinheiro com 20 metros de altura. A molécula da água sair do solo e chegar lá em cima, na última folha. Morre, não morre? É. Por isso que o pinheiro não é assim que funciona. Como é que ele funciona? Por caninhos que existem dentro da sua estrutura que vão conduzir como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Beleza? Voltando aqui, ó. Olha que legal, galera. Então nós vamos ter duas fases de desenvolvimento nas briófitas. As briófitas vão ter uma estrutura chamada de gametófito e uma estrutura chamada de esporófito. Acostumem-se com esse nome e façam a associação. O gametófito, ele origina o quê? Olha o nome. Gametas. Isso, muito bem, olha que fácil, galera. Ele origina gametas. E o esporófito origina gametas? Esporo? Esporo. Precisa decorar? Não. Precisa só relacionar.
Então, esta parte de baixo, que tem as folhinhas aqui, que também são chamadas de filídeos, é a estrutura que origina gametas. E a parte de cima, onde eu tenho a cápsula, onde eu tenho essa hastezinha que é chamada de seta, eu vou chamar de esporófito. E o restante no nosso desenvolvimento fica para a nossa próxima aula. Então, o que professor, nós vamos fazer? Só um pouquinho. Nós temos, para a nossa próxima aula, fazer uma caracterização das pteridófitas e uma comparação com as briófitas. O que é que vai aparecer de diferente? Esse é o nosso assunto da próxima aula. Fala, meu querido. mas aquelas duas são duas fases. Mas, tipo assim, vai crescer o esporófito vai crescer do gametófito ou vai cair as folhinhas e ele vai virar o esporófito? Não, perfeito, ótima pergunta. Ó. Essa estrutura aqui, ó, deixa eu achar outra cor aqui. Vamos ver se aparece. Essa estrutura que eu estou pintando em amarelo aqui, ó, ela permanece. E essa estrutura que eu vou pintar de roxo, que é essa aqui, ó, ela surge temporariamente de cima, ou melhor, em cima da estrutura amarela, que é chamada de gametófito. Então, o esporófito, de tempo em tempo, ele aparece em cima do gametófito. Perfeito? Sim. Mas isso é para a nossa próxima aula, para a gente Professor. conversar. Fala, Luan. Qual que é o nome da pseudofolha mesmo? É filídeo ou filioides? Usa os Se for dois. as duas. Usa Beleza. os dois. Usa os dois termos, tá? Isso aí. Ok? Beleza? Um abraço, gente. Qualquer coisa chama. Hoje à tarde tem atendimento. E eu estou à disposição para vocês, tá? Tá. Vou encerrar a gravação e um grande abraço para vocês.